Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu quero lembrar aos irmãos que, além dessas videoaulas, nós disponibilizamos também um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF e disponibilizamos ainda para apoio reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições também. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, eu estarei deixando os links para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais, que os links estarão lá. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, basta informar aí seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e enviando semanalmente. E eu quero lembrar aos irmãos que todos os materiais que nós disponibilizamos, eles não substituem as aulas presenciais. Aulas essas que, no caso da nossa igreja, ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que assim possam saber automaticamente aí quando novos vídeos forem postados. E além disso, eu quero também pedir para os irmãos que compartilhem os nossos vídeos, os nossos materiais nas suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título O milagre está em sua casa. Muito bem, irmãos, vamos ver agora quais são os tópicos que nós estaremos abordando aí no decorrer desta videoaula. Inicialmente, de forma bastante breve, nós vamos falar sobre o profeta Eliseu, sobre quem foi Eliseu, sobre algumas características que ele tinha aí quando Deus o escolheu. Depois nós falaremos sobre os milagres realizados por Deus aí através de Eliseu. Em seguida, nós entraremos no tópico principal da lição de hoje, onde nós falaremos sobre a multiplicação do azeite da viúva. Depois nós falaremos sobre a despensa do cristão, a despensa do cristão. E por fim, faremos aí, como de costume, uma breve conclusão. Então, vamos agora ao nosso primeiro tópico, onde nós falaremos sobre o profeta Eliseu. Vamos ver aí inicialmente o que a Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 19, versículos 16 a 21, está na tela dos irmãos aí, diz assim a palavra do Senhor. Também a Jeú, filho de Nise, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Bom, irmãos, Eliseu, ele foi o sucessor, todo mundo sabe, do profeta Elias. Foi o homem a quem Deus escolheu para ficar no lugar de Elias, né, cujo ministério estava chegando ao fim. Nos versículos que foram lidos, os irmãos viram que Deus estava falando para Elias, deu uma série de instruções para ele, dentre as instruções, para ele procurar Eliseu, que Eliseu ficaria no lugar dele, seria o seu sucessor. Então nós vamos ver agora algumas características, de forma bem breve, né, algumas características de Eliseu que elas eram perceptíveis na ocasião em que Elias lançou sua capa sobre ele, representando aí que ele seria o sucessor de Elias. Então, primeiramente, primeira característica, Eliseu ele era trabalhador, ou seja, Eliseu ele não era um desocupado. Vejam o que a Bíblia nos diz no capítulo 19, versículo 19 de 1 Reis. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Então, nesse versículo, nós podemos
constatar que quando Elias encontrou Eliseu, Eliseu estava trabalhando, ele estava lavrando lá com 12 juntas de bois e ele estava com a 12ª junta. Então ele era trabalhador, ele não era um desocupado, tá? E aqui nós temos então um ponto muito interessante para a nossa reflexão. Irmãos, Deus, ele não chama pessoas desocupadas para a sua obra. Deus, ele não chama preguiçosos para a sua obra. Assim como Eliseu, nós devemos ser trabalhadores, nós devemos ser produtivos, tá? Deus só chama pessoas ocupadas para a sua obra. Outra característica de Eliseu, irmãos. Eliseu, ele honrava seu pai e a sua mãe. Onde nós podemos constatar isso? Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 20, em sua parte A. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Ou seja, aqui, assim que Elias jogou sua capa sobre Eliseu, Eliseu pegou e fez esse pedido a Elias, pedindo para que Elias o deixasse antes de segui-lo, que deixasse ele, que ele fosse se despedir dos seus pais, que ele fosse dar um beijo no seu pai e um beijo na sua mãe. Então nós vemos que ele honrava os seus pais. Outra característica que Eliseu ele tinha atitude. Olha só o que nos diz a parte A do versículo 21, ainda do capítulo 19 de 1 Reis. Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Bom, irmãos, ao saber aí da sua chamada, Eliseu, ele, conforme nós lemos, ele matou os bois e os ofereceu em refeição ali para as pessoas. Inclusive tem alguns irmãos que até brincam dizendo que esse foi o primeiro churrasco, né, da Bíblia, enfim, mas é uma brincadeira que eles fazem. Enfim, Eliseu, ele fez isso para que, quando ele estivesse seguindo Elias, para que ele não se arrependesse e quisesse voltar atrás. Então nós vemos que ele era uma pessoa que tinha atitudes, ele estava também decidido a ser um seguidor de Elias. Ele sabia que ele seria o sucessor de Elias. Uma outra característica de Eliseu, irmãos. Eliseu, ele era servil. Olha o que nos diz ainda 1 Reis 19, 21, só que na sua parte B agora. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Irmãos, Eliseu, ele não ficou soberbo quando ele soube que ele seria o sucessor de Elias, tá? Ele não ficou soberbo. E para nossa reflexão, cabe aqui um ponto bastante importante para nós entendermos. Só se aprende servindo. Irmãos, nós somos todos servos de Jesus Cristo. E nós só aprendemos a ser servos servindo. Então, isso é algo que todo cristão tem que ter em mente, que nós devemos servir. Essa é a atitude que nós devemos ter. Infelizmente, muitos cristãos eles não querem servir, eles querem ser servidos. Mas, como foi Eliseu, nós devemos servir. Uma outra característica, Eliseu ele era muito companheiro, Eliseu ele era companheiro de Elias. Onde Elias estava, Eliseu estava também. Existem até alguns casos aí que os irmãos podem depois estar lendo com calma na Bíblia, alguns momentos em que Elias ele quis que Eliseu ficasse em um determinado local, dizendo que ele ia para outro local, enfim, isso aconteceu por mais de uma vez, só que Eliseu não aceitava, ele não deixava Elias. Irmãos, nós temos que ser companheiros daqueles que nós vamos suceder, sem sermos rebeldes, mas com humildade, aprendendo com eles. Enfim, essas são aí algumas das características percebidas aí em Eliseu. Ele era trabalhador, ele honrava seu pai e sua mãe, ele era uma pessoa de atitude, ele era servil e ele também era companheiro. Bom, irmãos, vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre os milagres de Eliseu. Nesse tópico, irmãos, eu comentarei de forma breve sobre cada um dos milagres, sem me aprofundar em nenhum deles e sem meditar muito em nenhum deles, porque não é o objetivo dessa lição, tá? Depois de Moisés, os irmãos sabem que Eliseu foi o que mais fez milagres, ou melhor, foi aquele através de quem Deus fez mais milagres. Obviamente, irmãos, que nós não estamos considerando aqui Jesus Cristo, que sem dúvida é o que mais realizou milagres na Bíblia, né? Mas falando, excluindo Jesus
desta análise, desse contexto, logo após Moisés, foi Eliseu quem mais realizou milagres. Nós vamos ver aqui quais são esses milagres, tá? Eliseu, ele realizou ao todo, registrados na Bíblia, 14 milagres. E nós veremos aí, como comentei de forma breve, cada um deles. Então vamos lá. O primeiro milagre, está aí na tela dos irmãos, se refere à divisão do rio Jordão, como está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 13 e 14. A Bíblia diz que Eliseu, ele pegou a capa de Elias, e ele bateu nas águas do rio Jordão. A Bíblia diz que depois ele bateu novamente nas águas do rio, e o rio ele se abriu, e então ele passou para o outro lado. E a Bíblia diz ainda que os 50 profetas de Jericó eles viram isso e disseram que o poder de Elias estava com Eliseu. Enfim, esse foi o primeiro milagre, que foi a divisão do rio Jordão, batendo ali, Eliseu batendo a capa de Elias sobre o rio. Depois nós temos o segundo milagre. O segundo milagre aí se refere à purificação da fonte de Jericó, conforme 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Bom, a Bíblia diz que alguns homens de Jericó eles foram falar com Eliseu, dizendo que a cidade era boa, porém a água não prestava. A água não prestava e ela ainda provocava abortos. Então a Bíblia nos informa que Eliseu ele pediu para que eles colocassem um pouco de sal num prato novo e que trouxessem para ele. Eliseu jogou o sal na água e a água ela ficou purificada, ou seja, ela deixou de ser ruim e deixou de provocar abortos. Então, enfim, esse foi o segundo milagre que Deus realizou aí através de Eliseu, que foi a purificação da fonte de Jericó. Depois nós temos o terceiro milagre, que se refere aí aos jovens zombadores, conforme 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24. A Bíblia diz que Eliseu ele saiu de Jericó para ir até Betel, e que alguns jovens começaram a caçoar dele porque ele era calvo, ou em algumas versões bíblicas, porque ele era careca. Então a Bíblia diz que Eliseu ele se virou para trás, ele olhou para eles, para aqueles jovens, e amaldiçoou eles no nome do Senhor. E a Bíblia diz que então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 daqueles jovens. Então esse foi aí o terceiro milagre, que foi essa maldição aí dos zombadores. Depois nós temos o quarto milagre, que se refere aí à água no deserto e à vitória do exército dos 3 reis, conforme 2 Reis capítulo 3, versículos 14 ao 18. Muito bem, a Bíblia diz que Jorão, o rei Jorão, que ele era filho de Acabe, né? E o rei Jorão, o rei de Edom e também o rei de Judá, que era Josafá, eles saíram para guerrear contra os moabitas. E a Bíblia diz que eles então marcharam durante 7 dias para pelejar, só que a água ela acabou. E a Bíblia diz então, contando assim de forma resumida, que Eliseu ele pediu para que eles fizessem covas no leito seco do ribeirão. E ele disse que eles não veriam nem chuva e nem vento, mas que mesmo assim o leito do ribeirão ele se encheria de água, de modo que todos eles, e não só eles, mas também os animais, teriam aí água para beber. E Eliseu não disse somente isso, ele disse também que Deus daria vitória para eles contra os moabitas. Enfim, tudo o que Eliseu disse se cumpriu. Tanto aquelas covas se encheram de água para eles poderem beber, quanto a vitória dos 3 reis sobre os moabitas também aconteceu. Então, enfim, esse foi o quarto milagre, que foi a água no deserto e a vitória do exército dos 3 reis contra os moabitas. Depois nós temos aí o quinto milagre, que se refere justamente ao tema da lição de hoje. Tá? No próximo tópico, irmãos, nós vamos detalhar mais sobre esse milagre, conforme está escrito lá em 2 Reis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Aqui eu somente vou contar de forma resumida, mas os irmãos não se preocupem que no tópico seguinte a gente vai explorar com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de detalhes esse milagre. Mas vamos lá. A Bíblia diz que uma mulher viúva de um dos membros dos profetas foi falar com Eliseu dizendo que o seu marido ele era um homem temente a Deus e que ele tinha morrido. E que um homem a quem o marido dela devia dinheiro tinha ido para levar seus 2 filhos para serem escravos como pagamento da dívida.
E Eliseu, então, perguntou para essa mulher o que ele poderia fazer por ela e perguntou o que ela tinha em casa. Aí ela falou que ela não tinha nada, que ela tinha apenas uma botija, uma pequena botija de azeite. Eliseu, então, irmãos, disse para ela para que pedisse muitos vasos emprestados aos seus vizinhos e depois era para ela e os seus filhos entrarem em casa, fechar a porta e começarem a derramar esse azeite nos vasos e ir colocando de lado todos aqueles que ficassem cheios. Enfim, e aquela mulher assim o fez. E quando todos os vasos estavam cheios, ela perguntou se havia mais algum. E um dos filhos respondeu que não tinha mais nenhum vaso. Então a Bíblia diz que o azeite parou. A Bíblia diz que ela foi e contou para Eliseu, e ele disse para ela vender aquele azeite, pagar as dívidas e viver do resto, tanto ela quanto seus filhos. Enfim, irmãos, esse foi o quinto milagre, que foi a multiplicação do azeite da viúva. Como eu comentei, não se preocupem com detalhes, porque nós iremos aprofundar o estudo sobre este quinto milagre no próximo tópico. Tá? Aqui o objetivo é só falar de forma bastante abrangente, assim, superficial, sobre os milagres que Deus realizou através do profeta Eliseu. Depois nós temos aí o sexto milagre, né? Uma passagem bastante conhecida que fala sobre a ressurreição do filho da Sunamita, conforme 2 Reis capítulo 4, versículos 18 a 37. Bom, a Bíblia diz, também de forma resumida, que Eliseu ele profetizou para a Sunamita que ela teria um filho, e que isso aconteceu. Ela teve um filho, e a Bíblia diz que num dado dia esse menino saiu para se encontrar com seu pai no campo, e ele começou a sentir dores de cabeça muito fortes, ele começou a gritar. Então, o pai pediu para que levassem ele para a mãe dele, e a mãe dele ficou com aquele menino no colo até o meio-dia, mas a Bíblia diz que aquele menino morreu. Então a mãe, o que ela fez? Ela foi ao encontro de Eliseu e explicou para ele o que tinha acontecido. Eliseu então foi até a casa daquela mulher, entrou no quarto onde o menino estava e viu o menino morto ali. E Deus então usou Eliseu para que o menino voltasse a viver. Enfim, este foi aí o sexto milagre que Deus fez através de Eliseu, que foi a ressurreição do filho da Sunamita. Como eu comentei, irmãos, eu estou fazendo aqui uma explanação, mas de forma bastante resumida, tá? Eu não estou entrando em detalhes de nenhum milagre. Depois eu estou deixando na tela dos irmãos a referência bíblica de cada um dos milagres, depois os irmãos podem meditar com calma aí na Bíblia de vocês. Muito bem, vamos aí ao sétimo milagre, que se refere ao cozido envenenado, conforme 2 Reis capítulo 4, agora nos versículos 38 a 41. A Bíblia nos relata, irmãos, que Eliseu ele estava em Gilgal e que ele estava ensinando os profetas. E ele pediu para o seu empregado preparar um cozido para que ele e os profetas comessem. E a Bíblia informa que um dos profetas saiu ao campo para apanhar algumas ervas para fazer esse cozido. E ele apanhou algumas que ele não conhecia. Ele não sabia que erva era aquela, mas de qualquer forma ele apanhou e jogou na panela. E o cozido foi servido, e assim que eles provaram, eles começaram a gritar dizendo que o cozido estava envenenado. Então Eliseu ele pediu um pouco de farinha, jogou na panela, e após isso o cozido da panela já poderia ser comido sem nenhum perigo, ou seja, aquele veneno ele não existia mais. Então esse foi aí o sétimo milagre, que foi o cozido que estava envenenado e que através de Eliseu, Deus cortou o efeito daquele veneno. Depois nós temos o oitavo milagre, que se refere à multiplicação da comida dos profetas, que no caso eram 20 pães aí para 100 homens, conforme 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 ao 44. A Bíblia diz que um homem, vindo de um local chamado Baal Salisa, trouxe para Eliseu 20 pães e trouxe também algumas espigas verdes. E Eliseu ele mandou que seu empregado desse aquela comida aos profetas. Só que o empregado ele indagou Elias, dizendo que aquilo não ia ser suficiente para alimentar 100 homens. E então Eliseu disse que era para ele distribuir, que eles comeriam e que não somente comeriam, mas que ainda sobraria comida. E assim aconteceu, ou seja, da maneira que Eliseu relatou, assim aconteceu. E esse foi o oitavo milagre, então, que foi a multiplicação da comida dos profetas. O nono milagre, irmãos, uma passagem bastante conhecida aí que fala da cura de Naamã, conforme 2 Reis capítulo 5, nos primeiros 14 versículos, aí versículo 1 até o 14.
A Bíblia diz que o comandante do exército da Síria, que se chamava Naamã, ele sofria de lepra, ele era leproso. E uma menina israelita, que ela era escrava de sua esposa, ou seja, ela era escrava da esposa de Naamã, essa menina ela disse para sua patroa que se Naamã fosse falar com o profeta, que ele seria curado, que ele ficaria curado. Então Naamã ele fez o quê? Ele falou com o rei da Síria a respeito disso, e o rei da Síria enviou alguns presentes para o rei de Israel e enviou também uma carta. E o rei de Israel leu a carta, e essa carta ela pedia para que o rei de Israel curasse Naamã. Então o rei de Israel, em sinal de medo, ele rasgou suas vestes, suas roupas, e disse que ele não era Deus para fazer isso. Então Eliseu, sabendo aí do ocorrido, ele tranquilizou o rei de Israel, pedindo que Naamã fosse falar com ele. Então Naamã foi, e Eliseu, ele pediu para o seu empregado sair e dizer para Naamã que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão para que ele ficasse curado. E Naamã, irmãos, nesse momento ele ficou muito zangado, porque Eliseu não saiu para atendê-lo, mas ele mandou que o empregado fizesse isso, ou seja, ele achou que aquilo era uma afronta, então ele ficou zangado. E não somente isso, Naamã também murmurou, dizendo que os rios lá de Damasco, ou seja, os rios da Síria, eles eram melhores do que os rios de Israel. Então ele não queria fazer aquilo que o profeta falou. Só que os empregados de Naamã convenceram ele a proceder conforme a orientação de Eliseu. Enfim, Naamã desceu até o Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e ficou curado. Então esse foi aí o 9º milagre que Deus realizou através de Eliseu, que foi a cura de Naamã. Bom, e nós temos também o 10º milagre que diz respeito aí à lepra de Geazi. Geazi, os irmãos sabem que era empregado de Eliseu. E esse milagre está lá em 2 Reis capítulo 5, versículos 15 até o 27. Bom, a Bíblia diz que Naamã, depois que ele foi curado, que ele mergulhou aí 7 vezes no Rio Jordão, conforme a orientação de Eliseu, ele ficou curado e depois disso ele quis recompensar Eliseu, dando presentes para Eliseu. Só que Eliseu não quis receber esses presentes, a recompensa de Naamã. Só que Geazi, que era o empregado de Eliseu, ele fez o quê? Ele saiu correndo, ele foi até Naamã e ele mentiu para Naamã, dizendo que Eliseu havia pedido que Naamã lhe desse prata e lhe desse também roupas finas. Enfim, Naamã ele deu o que Geazi tinha pedido, inclusive ele deu o dobro da prata, a Bíblia assim o diz. E Geazi então ele levou para sua casa tudo aquilo que Naamã tinha dado. E Eliseu ele perguntou para Geazi onde é que ele tinha ido. E Geazi mentiu. Mentiu, não quis dizer o que ele tinha ido fazer. Só que Eliseu sabia o que Geazi tinha feito. Então, Eliseu disse que, devido ao que Geazi tinha feito, que a doença de Naamã viria sobre ele. E assim aconteceu, e Geazi ficou leproso. Enfim, esse foi aí o 10º milagre, que foi a lepra de Geazi. Depois nós temos aí o 11º milagre, também é bastante conhecido, que conta a história do machado que flutuou, conforme 2 Reis no capítulo 6, versículos 1 a 7. Bom, os profetas que estavam com Eliseu, eles pediram para Eliseu para que fossem até o Rio Jordão no intuito de cortar ali na região, nas margens, algumas árvores para construírem uma casa, porque eles estavam alegando que a casa em que eles moravam com Eliseu era uma casa muito pequena. Então Eliseu falou que tudo bem, ele disse que sim, que eles podiam ir lá e cortar as árvores para construir a casa. E Eliseu, ele acabou indo com os profetas, a pedido de um dos profetas que insistiu para que ele fosse com eles. E um dos profetas estava cortando uma árvore, porém o que aconteceu? A parte de ferro do machado, o ferro, ele escapou e ele caiu dentro da água. E obviamente afundou, porque o ferro ele vai afundar na água. Então ele perguntou para Eliseu o que ele ia fazer, porque o machado não era dele, o machado era emprestado. Então Eliseu perguntou para ele onde é que o machado tinha caído. Ele foi lá e mostrou para Eliseu o local onde o machado tinha caído. Então Eliseu ele cortou ali um pedaço de pau, jogou na água e a Bíblia diz que o machado ele começou a flutuar, que o machado flutuou. Então Eliseu mandou que aquele profeta pegasse o machado, ele esticou o braço e pegou. Enfim, esse foi o 11º milagre que diz respeito ao machado que flutuou.
Depois nós temos aí o 12º milagre, que fala da cegueira do exército sírio, conforme está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23. Bom, a Bíblia diz, irmãos, de forma resumida também, que o rei da Síria ele fazia planos para atacar Israel. Porém, sempre que ele fazia planos, Eliseu ia e sempre contava para o rei de Israel. E o rei da Síria ele pensava que tinha algum traidor entre eles que ouvia os planos e que contava para o rei de Israel. Só que as pessoas disseram para o rei da Síria que não tinha traidor nenhum ali no meio deles. E que Eliseu, o profeta, que sabia de tudo o que o rei da Síria falava e que ele é quem dizia para o rei de Israel. Então o que o rei da Síria fez? Ele pegou e enviou uma tropa muito grande para Dotã, que era onde Eliseu estava, no intuito de pegar, no intuito de prender Eliseu. E aí, a Bíblia nos diz que o empregado de Eliseu, ele viu aquelas tropas sírias chegando, e ele ficou preocupado, ele ficou apavorado, ele foi falar com Eliseu. E Eliseu, muito tranquilamente, muito calmamente, disse para ele o seguinte, para ele não temer. Eliseu disse assim que, ele disse uma frase bastante conhecida, que muitas pessoas pregam sobre isso, que os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Foi isso que Eliseu disse para o seu empregado. E depois Eliseu ele orou, pedindo para que Deus abrisse os olhos do empregado para que ele pudesse enxergar, para que ele pudesse ver o que realmente estava acontecendo ali. Enfim, Deus ele atendeu a oração de Eliseu e o empregado de Eliseu viu que o morro onde eles estavam estava coberto de cavalos e de carros de fogo. E a Bíblia diz que quando os sírios atacaram Eliseu, ele orou novamente para que eles ficassem cegos e todo o exército sírio ficou cego. Então Eliseu fez o que? Ele conduziu aqueles soldados até Samaria e depois ele orou novamente para que eles voltassem a enxergar e eles voltaram a ver. Então o rei de Israel perguntou, já que eles estavam em Samaria, perguntou se eles deveriam ser mortos, se deveria matar aqueles soldados. Só que Eliseu disse que não. Falou, não mate os soldados, mas ao invés disso, dê de comer para eles, dê de beber e depois deixe que eles voltem lá para a Síria, que eles voltem para o rei deles. Enfim, o rei de Israel, atendendo a essa orientação de Eliseu, ele mandou fazer uma grande festa para aqueles soldados sírios. E eles comeram, beberam e depois eles voltaram lá para a Síria, voltaram para o rei da Síria. E daí em diante, os sírios eles pararam de atacar Israel. Enfim, esse foi aí o 12º milagre, que foi a cegueira do exército sírio. Depois nós temos o 13º milagre, que fala ali da fome em Samaria, conforme 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, e vai até o versículo 2 do capítulo 7. Bom, a Bíblia diz que o rei da Síria, na ocasião ele era o Ben-Hadad, ele atacou Israel. E devido a isso, irmãos, a falta de alimentos passou a ser grande e a fome começou a ficar intensa naquele local. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que o rei ele estava passando ali sobre a muralha e que uma mulher veio e abordou ele para poder fazer uma reclamação, dizendo que uma outra mulher tinha dito para ela o seguinte, olha, vamos preparar, nós vamos comer o seu filho hoje e amanhã nós preparamos o meu filho e nós comemos o meu filho. E ela disse para o rei de Israel que elas agiram dessa forma, elas cozinharam o filho dela, o filho da primeira mulher, só que no dia seguinte a outra mulher escondeu o filho dela para que não acontecesse a mesma coisa. Ou seja, uma barbaridade. A fome estava tão grande que as pessoas estavam comendo aí carne humana, comendo os próprios filhos. E a Bíblia diz que o rei então ele ficou revoltado, ele quis culpar a Deus e quis também culpar Eliseu pela fome. Então ele foi ter com Eliseu, ele foi procurar Eliseu querendo aí matá-lo. E Eliseu, também de forma resumida, ele disse que no dia seguinte, naquela hora, haveria alimento em abundância. Só que o oficial do rei de Israel ele duvidou, porque a fome era tão crítica, como é que pode de um dia para o outro essa situação mudar? Enfim. E Eliseu disse que ele ia ver isso acontecer com seus próprios olhos, só que pelo fato dele ter duvidado, ele não comeria do alimento. Enfim, para resumir, irmãos, aconteceu exatamente como Eliseu tinha dito que aconteceria. Enfim, esse foi aí o 13º milagre que diz respeito à fome em Samaria. Depois nós temos aí o 14º milagre, que é o milagre da ressurreição de um homem que foi jogado na cova de Eliseu, conforme 2 Reis capítulo 13, versículos 20 ao 21. Bom, a Bíblia diz que Eliseu morreu, Eliseu foi sepultado.
e que os israelitas eles estavam fazendo um sepultamento e que eles viram um bando de moabitas. E aí o que os israelitas fizeram? Eles pegaram e jogaram o defunto na sepultura e fugiram. E só que eles jogaram na sepultura que ali dentro tinham os ossos de Eliseu. E a Bíblia diz que quando o corpo daquele defunto tocou nos ossos de Eliseu, o homem ele voltou à vida, o homem ele ressuscitou e ele se levantou. Enfim, você vê que até depois de morto, Deus fez milagres aí através de Eliseu, através da vida de Eliseu, nesse caso através dos ossos de Eliseu. Enfim, esse foi o 14º milagre, que foi a ressurreição de um homem que foi atirado na cova de Eliseu. Bom, nós vimos aí de forma bastante breve, bastante abrangente, sobre os 14 milagres de Eliseu, os 14 milagres que Deus realizou através de Eliseu. Então agora nós vamos para o próximo tópico, onde nós vamos estudar de forma mais aprofundada sobre o 5º milagre de Eliseu, que foi a multiplicação do azeite da viúva. Muito bem, a passagem sobre a multiplicação do azeite está lá em 2 Reis, capítulo 4, nos 7 primeiros versículos, ou seja, versículo de 1 a 7. Está na tela dos irmãos aí, diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse-lhe a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Bom, irmãos, então agora nós vamos aí refletir em alguns pontos importantes aí desta passagem que nós acabamos de ler. Então vamos lá. Na primeira parte do versículo 1, ou seja, na parte A do versículo 1 do capítulo 4, a Bíblia diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então, nessa pequena passagem, nessa pequena parte aqui, nessa primeira parte do versículo 1, nós entendemos que, primeiro, aquela mulher ela foi buscar uma ajuda com o profeta Eliseu, ou seja, ela foi buscar ajuda com um homem de Deus. Ela não foi buscar, irmãos, ajuda com qualquer pessoa, mas com um representante do Senhor, porque os profetas eles representavam a Deus. Atualmente, irmãos, nós temos acesso direto a Deus e nós podemos buscar ajuda diretamente com Ele. Porém, nós também podemos contar com pessoas que são instrumentos de Deus na terra. A grande questão aqui é saber que nós não devemos buscar ajuda em qualquer lugar ou com qualquer pessoa. Tá? Então, aquela mulher, ela buscou ajuda com um representante de Deus, com um profeta de Deus. E um outro ponto que nós vemos aqui, que a Bíblia nos diz de forma muito clara, é que o seu falecido marido, o falecido marido daquela mulher, ele era um homem temente a Deus. E isso daí não era só ela que sabia, mas dá a entender que era uma característica, esse temor a Deus era uma característica que ele tinha, que era sabida por outras pessoas também. Tanto que ela diz no versículo que está na tela dos irmãos: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então, como se fosse uma característica conhecida, sabida pelas pessoas. E uma outra coisa que diz ali também é que ela era mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Em outras palavras, aquele falecido marido dela era da escola de profetas, ele era um servo do Senhor.
A tradição judaica, irmãos, diz que o marido daquela mulher era Obadias, e diz que ele se endividou para alimentar os 100 profetas que ele escondeu na época de Elias, enfim. Quando a gente lê na história de Elias, a gente vê que tem uma passagem bastante característica lá que diz que existiam 100 profetas que estavam escondidos e que eles eram alimentados por Obadias. Então a tradição judaica diz que o marido dessa mulher era Obadias. Agora, ainda no versículo 1, só que agora na sua parte B, a Bíblia diz, na segunda parte, a Bíblia diz: E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Bom, irmãos, nós vemos aqui que o falecido marido dela, apesar dele ser fiel, apesar dele ser temente a Deus, ele deixou sua esposa numa situação difícil. Por quê? Por causa das dívidas que ele havia contraído ainda em vida. Quando ela fala que veio o credor, ou seja, era alguém a quem o esposo dela estava devendo, a quem o esposo dela tinha ficado devendo, melhor dizendo, uma vez que ele tinha morrido. E uma das alternativas para que a dívida fosse saldada, uma das alternativas era o credor, isso naquela época era assim, era o credor obrigar o devedor a saldar sua dívida através do trabalho escravo, através do trabalho servil. E era justamente isso que o credor estava fazendo. Ele queria levar os 2 filhos daquela mulher como escravos para saldar a dívida do marido dela. Então, aqui nós temos 2 lições preciosas, antes da gente dar continuidade para a nossa meditação. Tá? Primeira lição é que o fato de ter dívidas não significa que se está em pecado. Nós vimos de forma muito clara, a Bíblia diz que aquele homem ele era temente a Deus, ele era servo de Deus, ele era da escola de profetas, e mesmo assim ele tinha dívidas. Tá? Ou seja, aquele homem antes de falecer, ele era temente a Deus, e mesmo assim ele tinha dívidas, diferente aí do que algumas denominações pregam, que se a pessoa está endividada é porque ela está em pecado. Nós vemos aqui que dívida e pecado não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Nós vemos aí nesse versículo que isto não é verdade. E uma outra coisa que nós aprendemos é que a fidelidade a Deus ela não garante uma vida totalmente tranquila, livre de adversidades, livre de problemas. Nós devemos, obviamente, ser fiéis a Deus, porém sabendo que isso não é garantia de que não passaremos por situações adversas durante a nossa vida. Aquele homem, aquele falecido esposo daquela viúva, ele era um homem temente a Deus, mas isso não garantiu a ausência de adversidades aí na vida dele e também depois que ele morreu, porque isso acabou passando para a família dele. Muito bem. Aquele homem, ele morreu, aquele profeta, da escola de profetas, ele era temente a Deus, ele morreu e ele deixou um grande problema. Que problema era esse? Era a dívida que ele havia contraído. Vejam só, irmãos, o que a Bíblia nos diz sobre as dívidas em Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então nós percebemos aqui, irmãos, de forma muito clara, que nós não devemos ficar contraindo dívidas. Isso não pode ser uma realidade na nossa vida, a gente ficar contraindo dívidas. E quando nós falamos sobre endividamento, ele pode ocorrer aí por vários motivos. Então nós vamos falar aqui de alguns deles, mais especificamente nós vamos falar de 3 deles. A gente não vai entrar muito profundamente neste aspecto, porque não é o propósito da aula de hoje. Então vamos lá, o primeiro motivo é o chamado consumismo. Tá? Muitas pessoas elas têm impulso por gastar, irmãos. Elas querem comprar tudo que elas veem, não importando se elas precisam ou não daquilo que elas querem comprar. Elas se sentem bem fazendo compras e gastando dinheiro. E isso pode levar a ter dívidas, a contrair dívidas. Um outro motivo, a falta de planejamento. Muitas pessoas elas podem até não ser impulsivas para comprar, ou seja, não serem consumistas desenfreadas, porém, uma falta de planejamento adequado acaba
por levar essas pessoas a, por exemplo, gastarem mais do que ganham e que, consequentemente, leva a dívidas também. E um terceiro motivo, um outro problema aí no caso, é achar que nunca vai passar por momentos ruins, nunca vai passar por uma situação adversa onde se precise de alguma reserva de dinheiro. Então são três pontos aí, três motivos que podem levar ao problema da dívida. Então, irmãos, isto posto, não basta pensar somente no momento presente. É preciso pensar no futuro. E quando eu digo futuro, não só no nosso futuro, mas no futuro de nossa família também. Vê-se o caso daquela viúva. Um problema da dívida do esposo acabou gerando um problemão para ela e para os seus filhos também. Então nós temos que pensar no nosso futuro e no futuro da nossa família, zelando aí pelas finanças para que, caso ocorra um imprevisto, a família ela não fique desamparada, tá? Não se trata, irmãos, somente de ter reservas para um caso de morte, mas para qualquer tipo de imprevisto. E nesse contexto, é bom destacar aí a importância de se administrar as finanças com sabedoria. Para quê? Para não desamparar a família em caso de morte, por exemplo, como foi o caso daquela viúva, né? Reiterando aí, em que o marido morreu, porém as dívidas ficaram. Então deve-se agir preventivamente, porque essa vida, irmãos, ela é passageira e nós podemos prejudicar nossos entes queridos caso venhamos a faltar. Então deve-se ter prudência, como já comentamos, administrar as finanças com sabedoria. Então nós podemos concluir aqui que aquela mulher, ela passou aí por algumas crises, por diversas crises, tá? A primeira delas foi a crise da viuvez, uma vez que ela havia perdido seu marido. Conforme nós já comentamos em outra videoaula, no Antigo Testamento as mulheres elas só trabalhavam em casa e elas eram sustentadas pelos seus maridos ou então, na ausência deles, pelos seus filhos. Ou então, como nós vimos na aula passada, inclusive, por um parente remidor. Mas enfim, naquela época as mulheres elas não trabalhavam. E também não existiam algumas facilidades que nós temos hoje, como, por exemplo, INSS, questão de previdência privada, seguro de vida, enfim. Então, aquela mulher enfrentou ali a crise da viuvez. Além da crise da viuvez, aquela mulher ela estava experimentando também a escassez, ela estava passando por necessidades, tanto que quando Eliseu, o profeta Eliseu, perguntou o que ela tinha na casa dela, ela disse que só tinha um pouquinho de azeite, ou seja, ela não tinha mais nada, ela estava passando necessidades. Além disso, ela estava enfrentando também a crise das dívidas, como nós já comentamos, dívidas contraídas por seu esposo, né? Então ela estava, que havia falecido, ela estava enfrentando essa crise das dívidas a ponto de buscar ajuda com o profeta Eliseu. E por fim, ela estava enfrentando a crise do medo. Medo do quê? De perder os seus filhos. Por quê? Porque o credor, como nós lemos, ele estava querendo levar os filhos dela como escravos para saldar a dívida que fora deixada ali pelo seu falecido marido. Então essas são aí as crises que aquela mulher enfrentou. A crise da viuvez, a crise da escassez, a crise das dívidas e a crise do medo de perder os seus filhos, que seriam levados aí como escravos por aquele credor. Muito bem, continuando a leitura bíblica, nós vamos agora para o versículo 2. Nós fizemos a explanação aprofundada do versículo 1, agora nós vamos para o versículo 2. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Bom, reparem, irmãos, que Eliseu, ao ouvir a história daquela mulher, ele perguntou, primeiramente ele perguntou, que te hei eu de fazer? Aqui, irmãos, possivelmente Eliseu ele estava fazendo com que ela confiasse somente em Deus, desviando aí a atenção que poderia estar sobre ele, tá? Ou seja, ele diz o seguinte, olha, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu de mim mesmo não posso fazer nada para te ajudar. É mais ou menos nesse sentido que ele fez essa pergunta. Ele queria tirar o foco da atenção dele para que ela passasse a confiar somente em Deus. Irmãos, que diferença
em relação a muitos pastores, muitos pregadores atuais que fazem justamente o contrário, querendo atenção para si e até deixando aí a entender, mesmo que de forma não intencional, que os milagres eles ocorrem somente por causa deles. Bom, enfim, ele primeiro faz essa pergunta e em seguida ele pergunta para ela o que ela tinha em casa. E ela então responde que não tinha nada, senão uma botija de azeite. Então, nós temos que refletir aqui, irmãos, que nós sempre temos alguma coisa. Para aquela mulher, aquele azeite que ela tinha era em uma quantidade talvez insignificante, pequena, mas nas mãos do Senhor, nós vamos ver um pouco mais adiante, nas mãos do Senhor aquilo se tornou em muito. Tá? O que parecia pouco para ela tornou-se em muito. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor, o pouco ele se torna muito, irmãos. Deus, ele sempre utiliza o que nós temos. Aí nós temos exemplos citados até pelo próprio pastor Elienay Cabral. Moisés, ele tinha o cajado, Davi, ele tinha uma funda, Pedro, ele tinha uma rede, e a viúva, ela tinha essa botija de azeite. Então, deve-se trabalhar, nós devemos trabalhar com aquilo que se tem. Tá? Deus, ele abençoa o que nós temos, não importando a quantidade, não importando o quão insignificante possa parecer aos nossos olhos. Só que o que vale aqui, é importante nós fizermos. Para Deus multiplicar, nós temos que apresentar alguma coisa para Ele. Nós temos que apresentar alguma coisa. Continuando a leitura, agora nos versículos 3 e 4. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Bom, nós vemos aqui que Eliseu, ele disse àquela mulher o que ela deveria fazer. Tá? Irmãos, poderia parecer um absurdo o que ele estava dizendo a ela, humanamente falando, né? Porém, ela não tinha que tentar entender a lógica ou ver se aquilo fazia sentido ou não, mas ela tinha que simplesmente acreditar, ela tinha que simplesmente ter fé. Ou seja, irmãos, a fé daquela mulher foi colocada à prova. Tá? A fé, ela estava talvez ali se confrontando com a realidade e com a lógica humana, mas aquela mulher ela tinha que fazer com que a fé prevalecesse. E reparem, irmãos, que Eliseu disse ainda que era para fechar a porta, estando somente ela e seus filhos, ou seja, Deus iria fazer um milagre na família, e outros não deveriam estar ali para contemplar ou para murmurar, enfim. Portas fechadas aqui fala de privacidade, tá? Ou seja, sem publicidade desenfreada, era algo que Deus queria fazer específico para a família. E continuando aí nos versículos 5 e 6, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Bom, aqui nós vemos a atitude daquela mulher depois das instruções que o profeta Eliseu tinha lhe dado. Ela poderia, por exemplo, ter buscado conselho com outra pessoa, não fazer o que ele mandou fazer, se desesperar, enfim, mas não. Ela teve uma fé tal que ela obedeceu às ordens do profeta. Ela teve uma fé obediente. Tá? Por quê? Porque a fé ela foi seguida de uma atitude. A fé dela veio acompanhada com uma atitude, como nos diz a Bíblia lá em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, aquela mulher, nós podemos concluir que ela não tinha uma fé morta, mas que ela tinha uma fé que a levava a fazer algo, que a levava a fazer alguma coisa. E como consequência disso, nós vemos que Deus ele fez o milagre. Ele fez o milagre da multiplicação daquele azeite. Aquela mulher ela foi obediente, ela fez o que estava ao seu alcance, ela seguiu as instruções do homem de Deus. E o impossível foi Deus quem fez. Então, os versículos que foram lidos mostram isso, que ela pegou todas as vasilhas que ela conseguiu pegar, todos os vasos que ela conseguiu emprestado,
eles ficaram cheios de azeite. Quando não tinha mais vaso nenhum, a Bíblia não diz que o azeite acabou, mas diz que o azeite parou. Então, Deus, ele fez o milagre. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre milagres, irmãos. Primeiramente, vamos entender o que é um milagre. Irmãos, milagre é uma intervenção que Deus faz na ordem natural das coisas. Para quê? Para revelar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Tá? Nós, irmãos, como cristãos, nós devemos sempre ver milagres, na igreja inclusive. Tá? Por quê? Porque o milagre estando presente mostra que Deus também está presente. Mostra que por quê? Porque o milagre não é uma intervenção de Deus. Então, se o milagre está presente, é porque Deus está presente. Só que vale lembrar que o maior milagre, os irmãos sabem, é o milagre da salvação. Então, uma pergunta que cabe aqui também nesse contexto de milagre. Qual é o propósito efetivo de um milagre? Nós temos a resposta aí em Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, o milagre, ele tem o propósito de confirmar a palavra, ou seja, o milagre ele tem um caráter confirmador. Irmãos, o milagre, ele podemos assim dizer, indispensável, porém ele é um coadjuvante. Por quê? Porque ele serve para confirmar a palavra, e também não só isso, para confirmar a palavra e para glorificar a Deus. Ou seja, o milagre, ele não está em primeiro lugar, mas sim a palavra de Deus, uma vez que o milagre apenas confirma essa palavra. Isso significa, irmãos, que deve-se dar mais ênfase à palavra e não aos milagres. Infelizmente, todos sabem que muitas pessoas elas vão às igrejas buscando milagres e não a palavra. Agora, um ponto importante também. Se o milagre lhe serve para confirmar a palavra e para glorificar a Deus, então nós podemos concluir que qualquer sinal, qualquer prodígio que não confirme a palavra e que não glorifique a Deus, não vem de Deus, ou seja, é de origem maligna. Por quê? Porque o milagre ele tem o propósito de confirmar a palavra e glorificar a Deus. Se algum milagre, se alguma coisa acontece, se algum sinal acontece, algum prodígio acontece, não confirma a palavra e não glorifica a Deus, isso não vem da parte de Deus, mas isso é de origem maligna. E ainda falando sobre milagre, existe o chamado problema da incredulidade, que pode também impedir aí que muitos milagres ocorram. Onde é que nós podemos confirmar isso? Está lá na Bíblia, Mateus 13:58, que diz: "E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles." Irmãos, nós não podemos ser incrédulos, mas nós temos que ter fé. A fé é algo necessário na nossa vida, nós precisamos acreditar. A incredulidade não pode fazer parte da nossa vida. Bom, e como nós já comentamos, o milagre ele deve existir, o milagre ele deve estar presente, porém ele não deve ser o foco, ele não deve estar em primeiro lugar, mas sim a palavra de Deus é que deve estar em primeiro lugar, ou seja, a ênfase tem que ser dada à palavra e não ao milagre. Então, voltando à questão da viúva, nós vamos aqui apenas para frisar, nós vamos destacar aqui alguns pontos que nós já comentamos. Tá? Primeiro, deve-se trabalhar com o que se tem. O que é que eu tenho para apresentar para Deus? Nós vamos falar um pouco mais adiante, nós vamos falar mais sobre isso. Tá? Outro ponto que nós falamos, Deus ele sempre usa o que nós temos, por mais insignificante que pareça aos nossos olhos, por menor que seja, Deus usa. E um outro ponto que nós falamos também é que o pouco nas mãos de Deus se torna muito, ou seja, é multiplicado, assim como foi com o azeite ali na casa da viúva, que aos olhos dela parecia pouco, mas que nas mãos de Deus foi multiplicado. E para terminar a análise dos versículos, não para terminar a videoaula, mas para terminar a análise dos versículos, no versículo 7, porque essa passagem ela vai do versículo 1 ao 7, nós temos: "Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto." Então,
após Deus fazer aquele milagre, a viúva ela veio para contar para o profeta, para contar para Eliseu, e a partir do momento que Eliseu ouviu aquela mulher falar, ele deu novas instruções para ela. Ele disse para ela o que ela deveria fazer. Então, primeiramente, agora ela deveria ter uma outra atitude. Ela teria que vender aquele azeite. Irmãos, não importa se ela era vendedora ou não, se ela sabia vender ou não, se ela tinha aptidão para vender ou não. Mas ela tinha novamente que obedecer e tomar essa atitude, sem questionar ao profeta. E Eliseu disse que depois dela vender o azeite, ela deveria, primeiramente, pagar as dívidas. Tá? Então, aqui, irmãos, a gente não está falando somente de um caso de se obter ou não recursos. Existia uma dívida, e essa dívida ela tinha que ser paga. Então, ela teria que vender aquele azeite. Com aquilo que ela arrecadasse, a primeira atitude que ela deveria ter, pagar as dívidas. E depois, ela e os seus filhos deveriam viver do resto. Irmãos, vejam só, viver do resto. Isso significa que Deus, ele foi o provedor, ele proveu muito mais do que ela precisava para pagar as dívidas. Ele proveu o suficiente para que ela não somente pagasse as dívidas, mas para que ela pudesse ainda viver com seus filhos, com o restante que sobrasse da venda do azeite após ela pagar aquelas dívidas com o credor. Então Deus, ele fez muito mais do que o que aquela mulher precisava naquele momento. E um ponto importante, irmãos, é que essa sequência ela não podia ser alterada. Tá? Primeiro tinha que pagar as dívidas, ou seja, primeiro as obrigações e depois viver do resto. Ela não podia primeiro gastar com o que ela quisesse e deixar a dívida para depois. Da mesma forma, irmãos, deve ser conosco em nossas finanças. Quando nós recebemos nosso salário, nós primeiramente precisamos pagar as nossas dívidas. E, na medida do possível, guardar um pouco, né, para termos uma reserva, como a gente falou, administrar as finanças com prudência, né, ou seja, guardar um pouco para nós termos essa reserva, e depois, sim, podemos gastar aí com algo que a gente precise, com algo que a gente queira. Tá? Mas, primeiramente, tem que ser as obrigações. Muito bem. Finda aí essa parte onde nós falamos sobre a multiplicação do azeite da viúva. Vamos aí agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a despensa do cristão. Não é dispensa, tá, irmãos? É despensa. Então, primeiramente, vamos entender o que é uma despensa. Irmãos, despensa é o local onde a gente armazena itens que são necessários, como mantimentos, como alimentos, enfim. Então, é o local onde se armazena esse tipo de coisa. E ter a despensa vazia, como era o caso, né, daquela viúva, significa estar necessitado, significa precisar de ajuda, ter que buscar solução para suprir essas necessidades. Ou seja, irmãos, a despensa ela deve ser mantida com uma quantidade de itens suficiente para manter a nossa família no momento presente, mas não somente isso, mas também ter reserva para o caso dos momentos em que houver, por exemplo, escassez no mercado, enfim, os momentos de dificuldade. Tá? O ideal, obviamente, é manter a despensa de forma sempre a sobejar, tanto para o nosso consumo, quanto para também poder dividir com aqueles que necessitam. E nós não podemos nos esquecer, irmãos, que nós somos despenseiros do Senhor, nós somos despenseiros de Deus, como está lá em 1 Pedro 4,10, que está na tela dos irmãos. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós somos despenseiros do Senhor, ou seja, irmão, significa aí ter a vida e o coração como uma grande despensa com os itens necessários aí tanto para a nossa sobrevivência espiritual quanto para dos necessitados também. E a despensa espiritual, agora trazendo para um lado espiritual, irmãos, a despensa espiritual do crente ela não pode estar vazia, porque isso pode levar à fome, isso pode levar à morte espiritual. Tá? E
Nessa despensa espiritual do crente não pode faltar uma série de itens, tá? Os dois principais aqui são, primeiro, o alimento. Não pode faltar alimento. Quando a gente fala de alimento, a gente está falando da palavra de Deus. Então a despensa do crente ela deve ter alimento abundante. Primeiro, para nos saciar. E segundo, para que nós também possamos distribuir gratuitamente, isso é importante, para aqueles que têm fome. Então nós temos que ter sobejando a palavra do Senhor na nossa despensa espiritual. Um outro item que não pode faltar também é o óleo. Os irmãos sabem, o óleo, o azeite, né? Sabem que o azeite ele representa o Espírito Santo. Então, além da palavra, que é o alimento, nós precisamos ter também o poder do Espírito Santo operando através de nossas vidas. E o crente, o cristão, ele deve trabalhar para manter a despensa cheia, como está na tela dos irmãos, de modo a ter para si e também para os necessitados. Enfim, o crente ele tem que trabalhar para que essa despensa esteja sempre cheia, de modo aí a poder exercer a vontade de Deus como dispenseiros do Senhor, né, tendo aí para si e também para outras pessoas que necessitarem. E para manter essa despensa cheia, nós devemos ter uma vida de constante oração e meditação na palavra de Deus. Então, como despenseiros do Senhor, nós devemos garantir que a despensa esteja sempre cheia, tendo uma vida devocional ativa, uma vida de oração, de consagração e de meditação na palavra do Senhor. Bom, irmãos, por fim, então, nós vamos aí à nossa conclusão. Aquilo que parece pouco aos nossos olhos pode se tornar muito pelo poder de Deus. Não importa o que seja, basta entregarmos nas mãos do Senhor. O que temos pouco e que precisa ser aumentado em nossas vidas? Irmãos, eis a grande pergunta. O que temos pouco e precisa ser aumentado? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Talvez seja a nossa fé. De repente nós temos pouca fé e precisamos que a nossa fé seja aumentada. Pode ser a nossa perseverança, de repente a gente desiste muito fácil. Pode ser a nossa paciência. Nós podemos ter pouca paciência e precisamos que seja aumentado. Enfim, nossa bondade, o nosso amor, enfim, irmãos, não importa o que seja, em Deus nós podemos aumentar de modo a sobejar com um propósito, a honra e a glória do Senhor Jesus de Nazaré. Enfim, irmãos, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.